Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da IBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e eu vou agora continuar o assunto que nós começamos a estudar na aula anterior, que foi sobre a interpretação da Bíblia, como interpretar a Bíblia. A aula foi ministrada aí pelo irmão Dito, né? Foi publicada no canal do YouTube aqui da IBMA. E você que quer aprender mais sobre interpretação bíblica, quer entender mais sobre esse tema, assista a primeira aula e assista também esta aula aqui que nós vamos continuar. Então, como o assunto é muito extenso, ele foi dividido em duas aulas. Então, na aula anterior, a gente falou aí de alguns princípios básicos de interpretação. Vamos continuar sobre esses princípios e vamos falar um pouco aqui sobre as alegorias, os tipos e as parábolas. Então, o objetivo dessa aula é apresentar para você aí algumas metodologias de interpretação, algumas orientações para você interpretar aí algumas passagens bíblicas. Eu convido você a assistir essa aula até o final, seja você da IBMA ou não, quem sabe você congrega em uma outra denominação, quem sabe você quer aprender mais sobre interpretação bíblica, quer entender mais sobre a palavra de Deus. Então essa aula é uma aula muito importante que vai lhe ajudar aí a compreender mais sobre a interpretação bíblica. Vale ressaltar que eu vou defender aqui o princípio básico de que todo crente tem a capacidade de interpretar as Escrituras, de ler e entender as Escrituras. Muitas vezes as pessoas falam por aí que a Bíblia é muito difícil e só os especialistas, só quem é formado em teologia tem essa capacidade. Eu não sou adepto dessa ideia, eu sou formado em teologia, porém eu não acredito que somente quem é formado em teologia consegue interpretar a Bíblia. Eu acredito que as Escrituras, no caso, a palavra de Deus está ao alcance de todos. Todos têm acesso às Escrituras. A gente tem, no caso, a Bíblia escrita, a gente tem a Bíblia no celular, no computador, tá em todo lugar. E, dessa forma, esse acesso, ele é a todos, justamente porque que Deus quer, no caso, Deus permitiu que todos tenham esse acesso, justamente porque Ele quer que todos leiam e todos entendam e compreendam. Então, todo mundo tem essa capacidade de compreender. As técnicas de hermenêutica, os princípios básicos de interpretação, eles vão aprimorar o nosso conhecimento para que nós possamos compreender melhor algumas passagens. No entanto, todos nós temos a iluminação do Espírito Santo. Então, essa introdução básica aqui, é só para você despertar sua curiosidade, porque eu vou explorar esses pontos dentro da aula. Eu estou aqui com um slide passando aqui no tablet, esse slide vai aparecer aqui do lado, então a gente vai acompanhando aí dentro do conteúdo da nossa revista, tá? Vale ressaltar que nós estamos seguindo esta revista publicada aqui pela editora cristã evangélica, Examinai as Escrituras, tá? Essa revista aqui, nós estamos na lição número 5, como interpretar, a Bíblia. Vamos seguir a sequência da revista. No entanto, no caso aqui eu vou colocar no slide os pontos principais, os versículos bíblicos para nós acompanharmos e fazer uma explicação aplicada, de forma procurando ser didático para que você possa compreender o assunto e colocar em prática. Então, vamos começar aqui, tá? O versículo-chave fala assim: E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Lucas 10, 26. Então Jesus, quando ele se deparava com os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas que muitas vezes iam criticar ele, como que Jesus tratava essas pessoas? Ele fala assim: o que está escrito? O que tu lê lá? O que você entende que está escrito? Então Jesus, ele parte do princípio de que as pessoas podem ler e compreender. Jesus, ele não fica falando: olha, é muito difícil, você não vai compreender. Não. Vocês têm a Bíblia, vocês lêem, vocês têm acesso ao Antigo Testamento. O que está escrito? Então, no caso aqui, a gente observa que desde os tempos de Cristo, a ideia é que nós possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida através da Bíblia, através das Escrituras. O alvo da lição fala assim: concluir os princípios de interpretação bíblica, estudando sobre tipologia e alegoria e apresentando alguns princípios para a interpretação das parábolas. Então a gente vai concluir aquilo que a gente começou na aula anterior e vamos aprofundar um pouco mais nesses princípios, falando também de tipologia, de alegoria e de parábolas. Vamos para aqui a introdução da revista, que ela fala assim: a Bíblia é infalível quando corretamente interpretada.
Então, quando a Bíblia ela é interpretada da forma correta, ela se torna realmente infalível. A questão toda é que muita gente quer pegar a Bíblia e transformar ela numa massa de modelar. No caso, quer que a Bíblia diga exatamente aquilo que ela já crê. Ela pega as suas crenças e leva para as Escrituras. Isso está errado. Tá? Isso é um método errado de interpretação. O método correto é você tirar das Escrituras e aplicar na sua vida. Então, quando você faz essa interpretação correta, ela é infalível. Então, esta lição é a continuação da lição anterior, né, que a gente vai falar mais um pouco aí sobre esses princípios. Então, na lição anterior, foi falado o quê? O primeiro princípio, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Então, isso aqui foi explicado na aula anterior, não vou entrar muito em detalhes neste princípio aqui. Então, a gente parte do princípio, da ideia de que a Bíblia tem autoridade, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E também que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nós temos que ler a Bíblia dentro do seu contexto mais geral. Então, às vezes, uma passagem do Novo Testamento ela é entendida melhor quando a gente lê o Antigo Testamento. Às vezes, uma carta de Paulo a gente consegue entender melhor quando a gente lê sobre ali os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que ver que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente tem que procurar dentro da própria Escritura uma explicação para aquilo que a gente não entendeu. Ela vai dar a sua própria resposta. Se eu não me engano, Lutero trabalhou muito com este princípio. Agora nós vamos para continuar esses princípios, né, esses dois que eu comentei aqui, e vamos continuar um pouco nos aprofundando sobre eles. Então, do tópico 1 aqui da nossa revista, da nossa lição, é princípios de interpretação bíblica. Nós vamos para o terceiro princípio, tá? Falamos do primeiro e do segundo, a Bíblia tem autoridade, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e agora, neste outro princípio, o novo nascimento, o princípio do novo nascimento. O que esse princípio diz? Que a fé salvadora e o Espírito Santo são essenciais para compreendermos e interpretarmos corretamente a Escritura. Ou seja, só vai conseguir interpretar a Bíblia corretamente quem é salvo em Cristo Jesus. Porque a interpretação bíblica está vinculada ao nosso estado espiritual de relacionamento com Deus. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, o homem que vive na prática do pecado, o homem que não tem um relacionamento com Deus, que não tem o Espírito Santo, ele não consegue compreender os mistérios das Escrituras. Ele pode até compreender o texto, ele pode compreender o contexto histórico, ele pode entender aquilo de forma meio superficial, mas os princípios espirituais que nos levam a viver aquilo ali, ele não tem essa compreensão. Então, a questão toda é que entender e interpretar corretamente as Escrituras não é apenas uma questão de inteligência ou de muita capacidade acadêmica e intelectual. Não é isso, tá? Não é isso que vai fazer você compreender as Escrituras corretamente. É necessário nós estudarmos, buscarmos conhecimento, ter um conhecimento intelectual mais profundo, uma formação acadêmica. Isso ajuda, mas não é isso que vai determinar, né, o seu conhecimento profundo das Escrituras. Então, assim, homens cheios de muita letra, mas ausentes do Espírito de Cristo no coração, jamais conseguirão chegar ao verdadeiro significado do texto bíblico. Romanos 8,9 fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus, não pertence à família de Deus e não consegue ter uma compreensão completa das Escrituras. Mais um conceito aqui, né, que a gente tem que explorar é o de iluminação. Então, o conhecimento intelectual é diferente da iluminação. Iluminação é a atuação do Espírito Santo para fazer com que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o texto bíblico. Então, o crente nos dias de hoje, ele vai ser o quê? Iluminado pelo Espírito Santo, para que ao ler aquele texto bíblico, ele possa compreender o que o escritor original tinha na sua mente, o que Paulo tinha em mente, o que Moisés tinha em mente, o que Pedro tinha em mente, o que ele queria transmitir com isso aqui e quais são os princípios que eu tenho que aplicar na minha vida e viver por isso aqui.
Então isso vem através da iluminação do Espírito Santo. Então a inspiração foi no momento da escrita do livro, né? No caso, o Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E a iluminação é algo hoje, para os dias de hoje. Quando eu leio o texto bíblico, o Espírito Santo vai me iluminar para que eu possa compreender. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje tem um intelectual no Brasil que ele está sendo muito respeitado e está tendo uma visibilidade muito boa, e eu particularmente gosto muito dele, que é o Leandro Carnal. Ele é historiador, ele fala muito de religião, ele tem canal no YouTube. Eu não hesito em indicar o Leandro Carnal como um intelectual da nossa sociedade que você pode acompanhar nas redes sociais. Ele é ateu. Ele é ateu. Nossa, está indicando alguém que não acredita em Deus? Sim, só para exemplificar aqui. Se você assistir os vídeos do Leandro Carnal, ele fala muito da Bíblia. Eu assisti um vídeo recentemente, que ele publicou há pouco tempo, sobre a oração do Pai Nosso. Ele explica a oração do Pai Nosso. O Leandro Carnal fala de Jesus, ele fala do cristianismo, ele fala de muita coisa. Mas ele não crê naquilo, ele não acredita que Deus existe, ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele não acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não acredita que Jesus ressuscitou e está nos céus, ele não acredita que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele não acredita em nada disso. Então, a sua visão de Bíblia, de teologia, é uma visão superficial, humana e carnal, como já diz o nome dele, né? Mas carnal é o sobrenome dele. Então, o Leandro Carnal, né, é um grande intelectual, entende muito, mas ele não consegue pegar as escrituras e viver a partir daquilo ali. Entender que aquilo ali tem um princípio espiritual por trás. Então, é interessante até a gente acompanhar esse tipo de pessoa, que a gente consegue perceber a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Então, a gente pega um crente simples, que não tem uma formação muito grande, que não tem, às vezes não tem nem o ensino médio direito, mas lê a oração do Pai Nosso e vive aquilo ali de uma forma diferenciada e, quem sabe, explica ela melhor do que alguém que não é crente, que não serve a Deus e que tem doutorado. Então, o crente, com ensino fundamental, ele tem um entendimento mais profundo da Bíblia do que o não crente que tem doutorado. Porque o que faz a diferença na interpretação das Escrituras é a iluminação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Tá? Não me entenda mal quando eu cito aqui um ateu. Tá? Eu estou citando justamente para deixar bem claro este exemplo. Tá? O entendimento das Escrituras tem a ver com o nosso bem-estar espiritual com Deus. Vamos para o quarto princípio, que fala assim: interpreta a experiência pessoal à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. O que acontece muitas vezes, tá? É verdade que muitas vezes a experiência pessoal vem confirmar o ensino das Escrituras, mas as nossas experiências são as nossas experiências. Eu não posso pegar uma experiência espiritual que eu tive e colocar isso como doutrina. Pode ser um sonho, pode ser uma visão, pode ser uma experiência com a minha família, não sei, eu não posso pegar isso como doutrina e tentar pegar a Bíblia e moldar a minha experiência. Não force uma passagem bíblica apenas para concordar com a sua experiência. Tem muita gente que tem uma experiência particular com Deus e depois quer pegar a Bíblia e provar que a sua experiência tem base bíblica. Cuidado com isso. Deus tratou com você dessa maneira, então guarde isso para você. Não pense que isso tem que ser aplicado na vida de todo mundo. Então, a Bíblia é a luz maior e a experiência pessoal é a luz menor. A gente tem que ter muito cuidado para não querer criar doutrinas a partir da nossa experiência pessoal. Tópico 5, o ponto 5 é o quinto princípio. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. Isso aqui é muito importante, essa questão aqui, porque assim, isso quer dizer tão somente que ao ler a Bíblia, você não deve seguir o exemplo de cada pessoa que encontra. Então a gente às vezes tem aquela mania de falar assim, eu vou ler a história de José e vou aplicar tudo que José fez na minha vida. Eu vou ler a história de Abraão e vou aplicar tudo que Abraão fez na minha vida. Não é bem assim, não é bem assim. Tá? O escritor da revista até colocou assim,
não precisa comprar uma passagem de avião e ir ao Egito para confrontar os líderes, como fez Moisés. Tá? Moisés foi lá, enfrentou Faraó e tal, você não tem que fazer isso. Tá? Da mesma forma, não precisa negar Jesus, como fez o apóstolo Pedro. Então, a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia é um livro que conta a história do povo de Deus. Desde quando Deus cria o homem, depois a humanidade se corrompe, Deus destrói todo mundo ali na época de Noé, depois Deus chama Abraão, e aí continua, forma a nação de Israel, essa nação desenvolve, ela vai para o Egito, né, fica escravo no Egito na época de José, depois sai com Moisés, tem a caminhada do deserto, aí depois tem o período de Moisés ali, aí entra a Josué, depois o período de juízes, depois o período de reis, exílio, aquele período interbíblico e chega na época de Jesus. Então tem toda essa história, tá? Essa história. Então a Bíblia ela vai contar essa história como sendo a história da salvação, falando de vida de pessoas. Só que nem tudo que essas pessoas fizeram, isso deve ser aplicado na nossa vida como sendo um princípio bíblico. Eu vejo muitos críticos da Bíblia falando assim, olha, a Bíblia aprova o pai se deitar com as filhas e ter filhos com elas. Aí eles pegam a passagem lá de Ló, né, que as filhas de Ló embebedam Ló e Ló se deita com elas. Isso foi algo que aconteceu, está registrado na Bíblia, mas isso não tem a aprovação divina. Não tem nada no texto bíblico que diz que isso foi correto, que isso foi algo bom. Muito pelo contrário, foi algo ruim. Só que o escritor do texto bíblico, ele não faz um juízo de valor sobre isso, dizendo se é certo ou se é errado. Ele só se preocupa em contar a história. Da mesma forma, Abraão mente, Isaac mente. A gente tem histórias deles, né, cometendo uma mentira, contando uma meia-verdade ali para se livrar, né, de uma possível, enfim, prisão, morte, enfim. Então, a gente tem muitos exemplos ruins na Bíblia, que o escritor bíblico ele se preocupa em contar a história. Ele não está dizendo que aquilo tem uma aprovação divina. Da mesma forma, eu vejo alguns críticos da Bíblia falando também de Moisés, numa época que eles praticamente destroem um povo inteiro e não matam as mulheres. Enfim, no caso, eles falam assim, a Bíblia aprova o genocídio, a Bíblia aprova estupro, aprova isso, aprova aquilo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É um contexto totalmente diferente, onde a guerra era muito comum e a atitude, às vezes, de Moisés diante de algumas coisas que acontecem na guerra também não recebe uma aprovação divina. Então, não significa que aquilo ali é algo que Deus aprovou. Tá? Nem tudo que Moisés fez, Deus aprovou, nem tudo que Abraão fez, Deus aprovou. Então, a gente tem que ter muito cuidado em seguir um exemplo de algo que aconteceu na Bíblia. Porque às vezes acontece, aconteceu, está registrado, mas não tem nada que indica que Deus aprovou aquilo e falou, não, é isso que tem que acontecer. Então a gente tem que ver se não tem um mandamento por trás, um princípio por trás falando, olha, isso aqui deve ser feito. Caso não tenha, você não tem que procurar seguir. Só mais um exemplo também, a questão dos milagres, tá? A gente vai ver Jesus operando milagres. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui. A gente vai ver Jesus operando milagres e Jesus usa alguns métodos estranhos. Ele cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego. Isso aí não significa que a gente tem que fazer isso toda vez que a gente vê um cego. Eu vou cuspir no chão, vou fazer um lodo, vou passar aqui no olho do cego. Isso não é um padrão, tá? Isso não é um mandamento, isso não é uma ordem, isso não é um método de cura. Isso foi algo que Jesus fez naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Vamos observar o que é mandamento, o que tem que ser, está lá dizendo, olha, faça dessa forma. É assim que a gente tem que ler as Escrituras. Sexto princípio, a Escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. O que significa ser literal, tá? Vamos lá. Ser literal é algo que é daquele jeito. Tipo, eu tenho que, né, por exemplo, comer um pão. Eu vou comer o pão. Vou pegar o pão e vou colocar o pão na boca e vou comer o pão. Agora, quando fala assim, rapaz, fulano está comendo o pão que o diabo amassou. O que ele está fazendo? Ele está usando uma figura de linguagem. Está fazendo, né? Ele está sofrendo muito. Não significa que a pessoa está comendo um pão que literalmente o diabo amassou. Não é um pão literal. Não é o diabo literal. É uma figura de linguagem para falar que a pessoa realmente está passando por um momento de muita dificuldade, tal, naquele momento específico da sua vida ali. Então, a Bíblia ela tem um princípio literal,
mas às vezes ela usa a linguagem figurada. Então vamos entender isso aqui. Muitas vezes as pessoas questionam a veracidade da Bíblia por dois motivos, né? Primeiro, elas colocam em dúvida se a passagem é literal, porque não querem obedecê-la. Então tem algumas passagens bíblicas que as pessoas falam, isso aqui não é literal, isso é figurado. Isso elas só fazem, né, com a ideia de não obedecer. Vou dar dois exemplos aqui. Vamos usar um exemplo da escatologia, algo dentro da igreja evangélica, onde tem um debate sobre o milênio. O milênio, que está lá em Apocalipse 20, é literal ou é figurado? Então, tem alguns teólogos que vão dizer, não, o milênio é literal. Quando Jesus voltar, vai ter um período de 1000 anos sobre a terra, que Cristo vai reinar aqui na terra. Então, é uma passagem bíblica que está falando de algo literal, algo que vai acontecer aqui na Terra. Esses são chamados de pré-milenistas, tem os pré-milenistas históricos, dispensacionalistas, enfim, eles acreditam que o milênio vai acontecer. Já tem outros que são os amilenistas, eles negam esse milênio, no caso, literal. Segundo eles, lá em Apocalipse 20, é uma passagem figurada. Aquele milênio está representando a época da igreja, a época que nós estamos vivendo. Então lá não está falando de um milênio literal, mas um milênio no sentido figurado que Cristo reina em nossos corações. Então isso é um exemplo, né, que fala dentro do meio evangélico que questiona se uma passagem literal é figurada. Agora nós temos um outro exemplo, vou dar um outro exemplo. Um exemplo do caso dos homossexuais. Tem surgido ultimamente muitas igrejas que estão acolhendo os homossexuais sem exigir uma mudança de vida, uma transformação, ou seja, fazendo com que eles continuem com suas práticas homossexuais. Só fazendo uma observação, a igreja, né, no caso, a maioria das igrejas evangélicas, no caso até a IBMA, não vai excluir, né, da participação ali os homossexuais. Por exemplo, qualquer homossexual pode ir à IBMA, assistir o culto, ficar lá participando conosco, não tem problema nenhum. A questão toda é que ele não vai ser considerado um membro, vai ser batizado e colocado como membro, mas ele pode participar tranquilamente. Então a gente está aberto para todos, a igreja é aberta para todos nesse sentido. Mas a partir do momento que a pessoa fala, não, eu quero me tornar um membro, nós entendemos a passagem de Romanos, capítulo 1, fugiu da memória agora o versículo, mas né, vamos lá, ali no começo de Romanos, quando Paulo fala, né, que eles abandonaram, né, o seu uso natural, e né, estão que homem com homem, mulher com mulher. Então a gente entende aquela passagem como sendo literal, que Deus está falando, condenando de forma explícita o homossexualismo, entendendo isso como um pecado, tá? No caso, a questão da homossexualidade como sendo algo pecaminoso e que a pessoa que quer servir a Deus, ela deve abandonar esse pecado. Da mesma forma que quem é um mentiroso tem que abandonar a mentira, quem rouba tem que abandonar o roubo, quem adultera tem que abandonar o adultério, quem comete fornicação abandona a fornicação. Então entendemos que ali é uma passagem que fala de forma literal, né, que esse pecado deve ser abandonado. Já tem outras igrejas, né, que falam, não, isso é figurado. Eles interpretam como algo figurado para adequar aquilo que eles querem crer. Então, essa ideia, essa interpretação, né, onde você vai adequar a passagem bíblica àquilo que você já acredita, transformando uma passagem literal em algo figurado, é algo totalmente errado. Eu não concordo com isso. Então, a gente tem que ver que... né, se a gente relativizar isso aí, daqui a pouco vão começar a relativizar todo tipo de pecado. Não, o adultério não é pecado, a mentira não é pecado. Então você pode viver do jeito que você quiser e, enfim, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Então, bagunça o negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, essa questão do literal e do figurado. Segundo, preferem interpretar a passagem figuradamente porque ela não se adequa à tendência teológica pré-concebida. Tá? No caso, aqui, a pessoa pega a passagem, entende aquela passagem como sendo figurada porque o seu pensamento teológico pré-concebido não se encaixa nela. Então tira essa passagem aí. Então vamos lá, os dois motivos são carnais, não produzem crescimento espiritual. Então a gente não tem que ficar, né, querendo relativizar o texto bíblico, uma hora isso aqui é literal, outra hora isso aqui é figurado e não tem nada a ver, não é bem assim. Vamos lá. Há textos cujo significado figurado está muito claro.
tá? Fala assim, ó: e se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9:43. Aqui eu destaquei duas palavras. A primeira é cortar. Aqui cortar está no sentido figurado, significa crucificar a carne. Então, se a minha mão escandaliza, o texto, Jesus está falando corta e lança fora. Jesus não está falando para eu pegar uma faca e cortar minha mão de forma literal. Ele não está dizendo isso. Jesus está dizendo que eu tenho que fazer algum sacrifício, mortificar a carne, agir, tomar uma atitude para que minha mão não venha me escandalizar diante de um pecado, de alguma coisa. Jesus usa o exemplo da mão, do pé e do olho. Tá? Arranca o teu olho, se o teu olho se escandalizar. Jesus também não está falando que você tem que arrancar o olho fora, literalmente. Tome uma atitude drástica para que o teu olho não peque. É nesse sentido. Então, aqui, apesar da palavra, né, ser usada no sentido figurado, a atitude a ser tomada é uma atitude literal. Então, a gente tem que tomar uma atitude literal de nos esforçar para abandonar aquele pecado específico. Então, é isso que Jesus está falando. E depois ele usa a palavra inferno, ele fala da palavra inferno. Né? No caso aqui, é literal, se refere ao inferno real. Então, aqui Jesus está falando realmente de um inferno. Ah, mas você coloca dentro da mesma passagem bíblica, do mesmo versículo, né, algo no sentido figurado, algo no sentido literal. Como é que isso, né, não torna isso uma bagunça? A gente tem que olhar o contexto mais geral. Aí aqui a gente tem que ver que Jesus fala muito do inferno. Então, olhar o contexto de Jesus, sempre que ele fala do inferno, o que ele está querendo dizer do inferno. Então, sempre que ele fala o inferno, para o fogo que nunca se apaga e tudo mais, ele está se referindo a uma condenação eterna. Então, eu observo que inferno aqui é literal justamente pelo contexto maior dos ensinos de Jesus. E eu entendo que cortar aqui é figurado justamente porque eu entendo do contexto dessa passagem, que Jesus não está falando de cortar literalmente, de arrancar o olho literalmente, ele não está falando nesse sentido. Então, dentro do contexto eu consigo observar se aquela palavra ela é literal ou é figurada. Mas o importante é que a atitude que nós devemos tomar é uma atitude real, não é uma atitude figurada. Sétimo princípio, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Isso aqui, o escritor da revista vai colocar assim, que você precisa de um dicionário bíblico, de um comentário bíblico, de uma enciclopédia. Então, tudo isso pode lhe ajudar a fazer uma interpretação correta do texto bíblico. Caso você leia uma passagem bíblica, né? Li lá, eu estou na dúvida em relação a essa palavra. Você pode recorrer a estes recursos. No caso, um comentário bíblico, tem vários comentários bíblicos que você pode procurar, tem alguns que estão em PDF, estão online na internet, você consegue identificar a interpretação daquela palavra, e é bom ler mais de um, porque às vezes tem mais de uma interpretação, mas a gente tem que entender o seguinte, que isso não pode te travar no texto bíblico, te impedir de ler o texto bíblico. Se você se deparar com uma situação onde você não conseguiu compreender a palavra, o seu real significado, você deve sim procurar ajuda, mas isso não deve travar você para você não ler mais a Bíblia. Continue lendo, continue estudando, que o Espírito Santo vai te iluminar. Mais um detalhe, muitas vezes a palavra usada no texto bíblico tem um sentido diferente do que é usado hoje. Então, às vezes a gente lê uma palavra que naquela época tinha um sentido, nos dias de hoje tem outro. E tem também a questão de que palavras podem ter significados diferentes em passagens diferentes. Vamos ver aqui. Em Romanos 14:23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14:23. Então aqui Paulo usa a palavra fé no sentido de consciência limpa. Você come com a consciência limpa, crendo que aquilo ali não é nenhum problema, não é nenhum pecado. Então é uma fé relacionada à consciência limpa. Lá em Romanos, no Hebreus 11:1, corrigindo Hebreus 11:1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então aqui a gente observa o quê? Que a fé aqui é uma fé diferenciada, é a fé relacionada à salvação, uma fé transformadora. Então a palavra é igual no grego, tá? Tanto no grego como no português é a mesma palavra, só que dentro do contexto de Romanos, fé
lá traz um significado lá, relacionado à consciência limpa, e no contexto de Hebreus, fé é relacionado à fé salvífica, à fé transformadora. E o último princípio, o oitavo, interprete a Escritura dinamicamente. Isso aqui é o seguinte, tá? O Espírito de Deus é vivo e ele usa sua palavra de acordo com seus grandes objetivos. Isso significa que a nossa interpretação bíblica precisa construir uma ponte para o século XXI e perguntar: o que este texto significa para a minha vida ou para a igreja hoje? O que esse texto significa para mim hoje? O texto bíblico, ele foi escrito há muito tempo atrás, né? 2000 anos para trás. Aí. E ele foi interpretado no decorrer das épocas, das eras. Cada época teve uma aplicação diferente. A interpretação, o significado do texto é o mesmo para todas as épocas, mas a aplicação é diferente. Nós vivemos num mundo muito diferente de 100 anos atrás, de 50 anos atrás. A gente pode falar que a gente vive num mundo diferente de 10 anos atrás. As redes sociais, a tecnologia, tudo que a gente tem no dia de hoje é diferente de 10 anos atrás. Então a aplicação do texto bíblico para os dias de hoje é diferente. Então a gente tem que ler a Bíblia trazendo para o nosso contexto. Aplicação para o nosso contexto. Por isso que a gente está sempre pregando, ensinando, porque a gente está sempre atualizando a aplicação do texto bíblico. Isso é o quê? É porque o Espírito Santo de Deus é dinâmico, ele age na nossa vida em todas as épocas, em todos os momentos. Então a gente tem que parar para pensar nesse sentido também, interpretar a Bíblia dinamicamente. Certo? Então aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aula, já passou aí 30 minutos. Não se preocupe, eu não pretendo me alongar a partir de agora, mas é importante você assistir essa segunda parte da aula, onde eu vou falar sobre tipologia, eu vou falar sobre alegoria e parábolas. É muito importante você acompanhar aí essa parte. Vamos lá, o que é uma tipologia? Tá? Tipologia é uma técnica mediante a qual pessoas, eventos e instituições ou objetos de qualquer espécie passam a simbolizar ou ilustrar a pessoa de Cristo, ou então aspectos da fé, doutrina, das práticas das instituições, etc. Vamos lá. Tipologia pode-se dizer que é a ponte do Antigo com o Novo Testamento, de tal forma que muitos acontecimentos do Antigo Testamento, pessoas ou instituições ou objetos, aponta para algo no Novo Testamento, para uma realidade maior. Isso é chamado de tipo. Tá? Paulo, no caso, e o autor da Epístola aos Hebreus tiraram muito proveito do Antigo Testamento, visto que eles acreditavam que o Antigo Testamento prefigurava, por ato de Deus, o Novo Testamento. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento, de alguma forma, Deus estava conduzindo que aquilo prefigurava, apontava para algo maior que ia acontecer na frente, que era no Novo Testamento. Então, quais são as características dos tipos? Vamos lá, vamos acompanhando. Se você não entendeu ainda o que é o tipo, você vai entender daqui a pouco. Primeiro, eles estão alicerçados na história e na revelação das Escrituras Sagradas, no caso, da revelação sagrada. O tipo, uma história que aconteceu no Antigo Testamento, algo que foi construído, que de fato é histórico, está nas Escrituras. São proféticos, ou seja, aponta, de certa forma, Deus já tinha a intenção de fazer aquilo ali ser algo profético, apontar para algo lá na frente, que vai se cumprir lá na frente. Fazem parte integral da história sagrada e da doutrina cristã e não foram inventados posteriormente por rabinos e místicos. Tá? Então isso está nas Escrituras, não foi uma invenção humana. São cristocêntricos, aponta para Cristo, e são excelentes para a instrução e edificação. Então vamos ver alguns exemplos bíblicos de tipo. Primeiro, Cristo tornou-se o segundo e último Adão. Olha só o que diz Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, por meio de Adão, todos pecaram. Romanos 5,19, Paulo fala assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui, Jesus é o último Adão. Tá? Jesus, ele representa o homem perfeito. Adão foi o homem perfeito, mas que pecou. Jesus, o homem perfeito, mas que não pecou. A genealogia de
Lucas, né, começa de Adão, né? No caso, vai de Adão a Cristo. Aí ele vai falando ali até chegar em Adão. Na verdade, ele vai de Cristo até chegar em Adão. Então, de um homem perfeito ao outro homem perfeito. Então, Adão é um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo de Adão. Então, tem a ida e a volta, né? Então, Adão apontava para Cristo. O tipo, ele é, no caso, inferior. Ele é um tipo. Adão é um tipo. E o antítipo, aquilo que ele aponta, é superior. Então, Cristo é superior a Adão, nesse sentido. Por Adão entrou o pecado, mas por Cristo saiu o pecado. A primeira Páscoa ilustrava Cristo. Olha só. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Então aqui, Paulo apresenta Jesus como sendo a nossa Páscoa. Jesus morre na Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Tá? Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, lá da morte do Cordeiro Pascal, que passou o sangue nos umbrais das portas, que o anjo da morte passou por cima, aquele livramento que Deus deu para a nação de Israel aponta para o livramento que Cristo nos deu hoje, tá? Por causa do pecado. Então, Cristo morreu, derramou o seu sangue, e que quem crer nele, né, é livre do pecado e é livre da condenação do pecado. Então, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento aponta, é um tipo de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo. Israel no deserto tipifica certos aspectos da vida cristã. Eu vou ler só a parte final do versículo aqui para a gente ganhar tempo. É que ele fala assim, ó, 1 Coríntios 10, de 1 a 6, o versículo 6, ele fala assim, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, da mesma forma que Israel andou no deserto, obedeceu algumas vezes, desobedeceu algumas vezes, sofreu as consequências, isso tipifica a vida cristã, aponta para a vida cristã nos dias de hoje. O tabernáculo foi figura do ministério de Cristo, desde a encarnação, passando pelo sacrifício, indo ao estado de glorificação nas alturas. Hebreus 8, 1 e 2 fala assim, ó, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então a gente observa aqui que aquele local de adoração, onde acontecia o sacrifício, onde estava o lugar santo, que tinha os pães da proposição, que tinha o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, toda aquela estrutura ali apontava para Cristo, para a obra perfeita de Cristo, para o ministério de Cristo, desde o nascimento até a glorificação. Então, se você tiver a oportunidade um dia de estudar sobre o tabernáculo, você vai observar que tudo que estava ali apontava para a obra de Cristo. Então, é um tipo de Cristo. Certo? Então, terminando essa parte de tipo, tá? Tem muita coisa no Antigo Testamento, né, que fala de tipo Melquisedeque é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, e, enfim, muita coisa está ali que a gente pode fazer essa ponte. Só mais um exemplo, tá, que eu gosto muito, é o exemplo de Ruth. Tá? Ruth, ali, a vida de Ruth ilustra a nossa salvação, tá? É um tipo da nossa salvação, ela é uma estrangeira, alguém de fora de Israel que se converteu, né, e foi redimida por um parente, né, no caso ali próximo. Então essa redenção ali que Ruth passa, né, que Ruth tem, ela é redimida, no caso aponta para a nossa redenção. Então a história de Ruth por completo, ela também, né, já prefigura a nossa redenção em Cristo Jesus. Então tudo isso tem a ver com a tipologia, o estudo de tipologia. Agora vamos para o terceiro tópico, que é sobre alegoria, tá? Alegoria. Definição. Alegoria vem do grego alegoreo, falar simbolicamente. Então a Bíblia, ela tem algumas alegorias, algumas histórias, onde cada elemento da história tem um significado. Isso é uma alegoria. Eu coloquei alguns aqui, por exemplo, Salmo 23, de 1 a 4, né, fala que o Senhor é o pastor do crente. Então, o Senhor é o meu pastor. Então, aquilo é uma alegoria. Tá? É uma alegoria. Está falando o nosso pastor é o Senhor e nós somos as ovelhas e tudo mais. Então, um tipo de alegoria. Vamos lá.
uma definição aqui também, né? É a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Eu coloquei aqui uma passagem de Isaías 5, 1 e 2, que fala assim, ó, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. A alegoria, mais na frente aqui, Isaías vai explicar essa alegoria. Mas aqui Isaías está falando o seguinte, ele fala assim, agora cantarei ao meu amado. Quem é o meu amado? É Deus. Então ele vai entoar um cântico ao próprio Deus. O cântico do meu querido, no caso ele coloca ele como sendo, né, alguém que está fazendo uma declaração de amor. O cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Quem é a vinha? É Israel. Então, assim, o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Ou seja, qual é o outeiro fértil? A terra prometida, onde Israel se instalou. Observe que cada elemento tem um significado, ou a maior parte deles tem um significado. E a cercou, ou seja, protegeu a nação de Israel, limpou as pedras, ou seja, tirou tudo que atrapalhava, plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. Que aqui pode ser que a torre, né, significa uma cidade de Jerusalém, enfim. E construiu um lagar e esperava que desse uvas boas. O que Deus esperava da nação de Israel? Um bom comportamento, uma boa atitude, obediência, abandono da idolatria. Mas o que aconteceu? Deu uvas bravas, ou seja, deu desobediência, idolatria, pecado, enfim. Então, aqui é uma alegoria, tá? O Isaías está escrevendo uma historinha, né, fictícia de alguém que plantou uma vinha esperando uvas boas e deu uvas azedas. Mas ele está falando da nação de Israel, ou seja, ele não está falando de uva, ele não está falando de vide, ele não está falando de alguém que plantou, né, uma vinha, não está falando disso. Ele está falando de Deus que instituiu a nação de Israel. Então, uma maneira de comunicar, uma técnica, né, chamada alegoria. Então, quando você quer dizer uma coisa, mas diz outra, para ilustrar aquilo de forma que chama mais atenção, que fica na mente. A ideia é essa, tá? A ideia de usar alegorias e também de parábolas, que a gente vai falar daqui a pouco, é porque as histórias, elas ficam na nossa mente, elas ficam impregnadas na nossa mente. Quem ensina contando histórias consegue ensinar melhor, porque deixa o exemplo de uma história fica. Hoje as pessoas gostam de ler livros de romance, gostam de assistir televisão, filmes. Não é à toa que os streamings estão fazendo muito sucesso. Todo mundo hoje assina Netflix, Disney Plus, enfim, tem um monte por aí. Por quê? Porque as histórias nos cativam. E os escritores bíblicos já sabiam disso. Então eles usavam as histórias para transmitir o ensinamento que Deus queria para a nação, para o povo e para a nossa vida. Então por isso que Jesus também o seu ministério foi repleto de história que a gente chama de parábolas, tá? As histórias de Jesus são as parábolas. O tópico 4 da nossa lição é sobre parábolas. Vamos para a definição de parábola. A origem da palavra, né, parábola, do grego, é para, que significa ao lado, e baleim, que é lançar. Então a ideia seria lançar a verdade. Tá? Colocar a verdade ao lado, ali, usar uma história para ilustrar uma verdade, lançar essa história. Como interpretar as parábolas? Vamos lá. Primeiro a gente tem que diferenciar parábola de alegoria. Tá? A parábola, ela é uma história que tem uma verdade central, ela tem um significado. Então a história primeiro você tem que ver a história do começo ao fim, para depois você tirar essa verdade principal. A parábola do samaritano fala do amor ao próximo. Tá? É desse sentido. Você pode, não, porque tem vários ensinamentos nessa parábola, mas o principal que a gente observa dentro do contexto é amor ao próximo. A parábola da viúva lá com o juiz iníquo é uma parábola que fala da persistência na oração. Então, é esse o objetivo daquela parábola, falar dessa questão da oração. Enfim, cada parábola vai ter um significado único. Né? Já a alegoria, ela pode ter vários, né, significados dentro dela, vários ensinamentos dentro dela.
Então, na parábola, você não tem que ficar procurando o significado para cada elemento da parábola. Quando a gente pega a parábola das 10 virgens, muitos intérpretes ficam dando significado para a lâmpada, para o azeite, né, para o noivo, para as noivas. Então, assim, para as virgens, no caso, né? Tem a noiva nem sequer aparece na parábola, mas enfim, está subentendido que tem uma noiva, tem as virgens, tem as prudentes, tem as loucas, tem a porta, tem as tochas, enfim, tem vários elementos na parábola. A gente tem que ter muito cuidado para não ficar dando significado que o texto bíblico não dá. Eu vejo muito escritor falando que o azeite é o Espírito Santo, mas lá naquele texto não diz isso. Outros textos bíblicos podem até falar que o azeite simboliza o Espírito Santo, mas este texto especificamente não diz. Então eu não posso interpretar a parábola das 10 virgens dizendo que o azeite significa o Espírito Santo. É errado isso aí. Você está alegorizando a parábola ao fazer isso. Então eu não posso fazer esse tipo de interpretação. Eu tenho que pegar a ideia principal da parábola. Qual é a ideia principal da parábola das 10 virgens? A questão de que o noivo vem a qualquer momento e nós temos que estar preparados. A iminência da vinda de Jesus, de nós estarmos preparados. Essa é a ideia principal, o ensino principal da parábola. Eu não tenho que ficar procurando elemento, significado para cada elemento. Diferente da alegoria. Quando a gente tem uma alegoria, que foi o caso que eu li aqui, essa de Isaías, essa alegoria de Isaías, cada elemento tem um significado e o próprio Isaías vai explicar isso depois. Então fica bem claro no texto bíblico. Então a parábola ela tem essa ideia principal, esse significado primordial principal dela. Então vamos ver aqui como que eu interpreto isso. Eu já coloquei aqui tudo de uma vez só. Determine o auditório. Tá? Quem é que está ouvindo aquela parábola? São os judeus, os gentios, são eu posso colocar assim, mestre da lei, os fariseus, ou quem sabe são os discípulos. Quem é o auditório? Examine cuidadosamente o contexto. Você tem que ler o que vem antes da parábola e o que vem depois da parábola. Porque quando você vê o que vem antes e o que vem depois, você consegue entender a ideia principal. Na parábola do samaritano, quando a gente lê o que tem antes e o que tem depois, a gente vê que antes tinha alguém questionando Jesus sobre o que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. Quando Jesus fala de amar o próximo, ele fica se perguntando, quem é meu próximo? E ali, Jesus conta a parábola para ilustrar isso aí. E no final, Jesus vai lá e fala, vai e faz a mesma coisa. Então, olhando esse contexto, a gente consegue tirar a ideia principal. Se você pegar a parábola do samaritano e tirar ela do contexto, ela se torna uma historinha, sem muito sentido. Eu não sei o significado. Quando eu coloco dentro do contexto, que eu vejo tudo, aí eu falo, tá, essa parábola está falando de amor ao próximo. É isso que Jesus está ensinando. Considere de forma intensa o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Então, mais uma vez falando da parábola do samaritano. Quem eram os samaritanos? Eles se davam bem com os judeus? Não, a gente sabe que eles não se davam bem com os judeus. Então, entendendo esse contexto, a gente consegue entender melhor quem era o levita, quem era o sacerdote, como que funcionava a questão das hospedarias daquela época, enfim, tudo isso ajuda na interpretação. Lá na parábola das 10 virgens, como que era um casamento na época? O que que acontecia? Por que que aquelas virgens estavam esperando o noivo? Então, a gente tem que entender esse contexto histórico, cultural e religioso para que nós possamos interpretar corretamente a parábola. Determine qual a decisão ou reação do auditório original ou reação do auditório original foi levado a tomar quando ela originalmente foi contada. Eu vou ler de novo aqui. Determine qual a única decisão ou reação o auditório original foi levado a tomar quando ela originalmente foi contada. Então, aquela parábola foi contada com o propósito de fazer a pessoa tomar uma atitude. Então, quando Jesus conta a parábola do amigo que chega à meia-noite na casa do outro insistindo, pedindo pão, Jesus está falando sobre a insistência na oração, a persistência na oração. Da mesma forma, a parábola do juiz iníquo. Então, a persistência da oração. O que que Jesus espera ali? Que as pessoas tomem essa atitude de serem persistentes na oração. E assim vai em todas as parábolas de Jesus. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que quando ele encontra a ovelha, ele faz uma festa. Aí ele conta junto com aquela parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele conta a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo.
E se a gente observar, tem um padrão nessas parábolas. Todas elas falam de alegria depois que aquilo que foi perdido foi encontrado. Então Jesus está contando aquela parábola para os fariseus que murmuravam diante das maravilhas que ele estava fazendo das pessoas que estavam se salvando. Olha só o que acontece quando alguém se salva. Tem alegria e vocês estão murmurando. Então essas parábolas, quando olhada dentro desse contexto, olhada para o público-alvo, quem está ouvindo, a gente consegue compreender o seu real significado e o impacto que ela causou na vida das pessoas. E aí a gente traz para o dia de hoje. Qual o impacto essas parábolas têm na minha vida no dia de hoje? E por último, fazer uma análise de todos os termos ou palavras da parábola. Então, se você quiser compreender mais sobre as parábolas, entender de forma mais profunda, pega um dicionário bíblico, um comentário bíblico e começa a procurar as palavras mais difíceis ali, o significado de cada uma, para que você possa ter esse conhecimento mais profundo e interpretar corretamente a parábola. Amém? Então eu chego aqui na conclusão, tá? A conclusão que diz assim: a interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E certamente eles não farão isto sem manejar bem a palavra da verdade. Então, como que nós vamos chegar ao conhecimento de Deus, o pleno conhecimento da verdade? Através da palavra de Deus. Portanto, os princípios de interpretação bíblica são essenciais para a compreensão das Escrituras. A partir de agora, aplique os mesmos em seus estudos bíblicos e muitas coisas que você antes não entendia começarão a ficar mais claras. Bons estudos. Então é isso, que você possa pegar esses princípios de interpretação, aplicar na sua vida e começar a viver a partir disso aí. Não se preocupe se você não tem um curso de teologia. Se for possível fazer, muito bom, maravilha, faça. Mas se não for possível fazer, você possa começar devagar, estudando, buscando a orientação do Espírito Santo. Como eu falei no começo, o que vai fazer com que você compreenda as Escrituras é a iluminação do Espírito Santo na sua vida. Então, que você possa ser iluminado para que você possa interpretar corretamente as Escrituras e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né, que você possa viver na prática das Escrituras. Não somente entender as Escrituras para ter um entendimento intelectual do que a Bíblia diz. Não, para que você possa viver na prática o que a Bíblia ensina. Amém? Então eu encerro aqui. Graça e paz. Até a próxima aula.